Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Fernando Betete aqui, o seu jornalista de confiança, para abordarmos um outro lado da medicina, né? Será que é outro lado da medicina? Porque se convencionou, né, essa medicina protocolar que tem aí como a mãe de todas as ciências, né? Mas essa medicina que está aí é novinha, né? Tem seu século aí, uns 100 anos praticamente, né? E a humanidade, medicina ayurvédica, aí mais de 5, 6, 7 mil anos, né? E o meu trabalho aqui é mostrar, sim, a medicina atual, protocolar, cheia de tecnologia, que é importante, né, para salvar vidas. Aí, se você, como diria minha avó, né, se entupir a veia, eles desentopem na hora, né? Você vai lá no doutor e o doutor desentope lá na hora, né? Mas o grande objetivo é não entupir, né? Porque Exatamente. a hora que entope, se você estiver um pouquinho longe aí do desentupidor, e aí? Vai ter fôlego, né? Então, o nosso objetivo aqui é sempre levarmos um outro olhar para a saúde. E a doutora Luciana Fortes aqui, que tem a formação em tecnologia da informação, mas ela não se contentou e foi fazer aí o seu doutorado em naturopatia, né? Tratar de doenças de forma natural. No Brasil é meio preconceituoso, né? Brasil sempre é Brasil, né? Agora, lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, tem um valor tremendo, né? Ou melhor, não tem nem diferenciação do médico para um naturopata, né? Pelo contrário, tem naturopatas que são extremamente bem respeitados, né? Até porque a gente percebe que quando você vai para a medicina e chega num ponto em que a medicina fala não tem jeito, naturalmente você vai procurar as outras alternativas, né? Então, só nesse pequeno exemplo que eu dei, mostra que as pessoas, na hora do aperto mesmo, eles vão procurar outras soluções. E aqui você está conhecendo um pouco dessas outras soluções aí. Eu gostaria de compartilhar aqui a Indústria da Saúde Brasil, que é a patrocinadora aqui dessa live, e a Indústria da Saúde Brasil é a oportunidade que você tem de, olha lá, o Brasil está à procura de especialistas em saúde natural. Sem querer, querendo, eu acertei aqui, ó. Então, o Brasil está à procura de especialistas em saúde natural. Então, cuide da sua saúde, faça um curso, né? Faça um doutorado em naturopatia, torne-se uma autoridade em saúde natural. Você vai ter o título de doutor, mas tem que estudar, né? Tem que É. estudar. Se você não estudar, não vai resolver nada, não. Então, aqui está o telefone, entre em contato aí com esse WhatsApp. Quer fazer um curso rápido? Faça o intensivo. Faça o intensivo. De repente você pode estar se formando aí em algumas matérias em 3, 4 meses. Entre em contato lá com a Indústria da Saúde Brasil, obtenha mais informações e você será um profissional naturopata de respeito. Doutora Luciana, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Sangue vivo, a chave para a cura natural. O sangue é primordial, né, doutora Luciana? Com certeza, Betete. Antes de fazer as minhas considerações aqui a respeito dessa introdução que você deu aí do sangue, eu quero te agradecer por mais uma vez me receber aqui. Esse é um momento em que eu me sinto muito bem interagindo com seu público, né? Um pessoal que admira muito seu trabalho de há muito tempo, e eu fico bem feliz de estar junto, compartilhando um pouco desse conhecimento. Obrigado. E como a gente fala de sangue, né, Betete, né, o sangue é esse tecido maravilhoso que transporta os nutrientes para o corpo inteiro, né, é esse tecido que faz toda essa troca gasosa, né, de convertendo
né, os gases que não são úteis em oxigênio, em ar puro, que fazem a gente respirar. Então, essa abordagem do sangue, né, da microbiologia do sangue, né, dessa fundamentação que tem a microscopia de campo claro e escuro, né, o sangue vivo, a análise do sangue vivo, ela é primordial para que nós entendamos, né, como é que o nosso sangue participa dos processos de limpeza do corpo, de nutrição do corpo. Então, quando a gente faz esse exame, que é o que a gente vai falar um pouquinho a respeito, a gente sabe qual é a qualidade do terreno biológico do examinado, né, da pessoa. Quando você fala assim da medicina, essa medicina que aborda mais os sintomas, eu acredito que tem um valor enorme também, lógico, né? Contudo, ela não nos dá algumas respostas acerca das causas. E é isso que faz da naturopatia, dessa ciência, dessa medicina natural, algo tão extraordinário, porque você trata o doente e não a doença, né? A abordagem é para a pessoa, né? É abordar por que é que a gente adoece. E isso na microscopia de campo claro e escuro, ou seja, nessa análise da morfologia, ou seja, da forma do sangue vivo, é fundamental. Então, assim, o exame laboratorial tradicional, por exemplo, o hemograma, tem o seu valor, mas é basicamente um exame quantitativo, ele mostra quantidade, ele não te mostra qualidade, ele não diz para você qual que é a condição de saúde da pessoa diante de uma forma, diante da apresentação da célula, porque no sangue vivo, Betete, é impressionante. Os primeiros 5 minutos que você retira o sangue e coloca ali no microscópio, eles são fundamentais para você verificar, por exemplo, a velocidade do sangue, a oxigenação, a forma como as células se agregam, a presença de endobiontes, a forma como o corpo metaboliza gorduras, por exemplo, né, lipídios. Então, é realmente um exame que diz muito, muito mais do que um simples hemograma que mostra quantidades. Nossa, tudo isso em uma gota praticamente, né? Uma gotinha de sangue, exatamente. É um exame que tem bases científicas bem solidificadas, né, porque antes acreditava-se, né, com toda aquela teoria lá do Pasteur, né, do Louis Pasteur, o químico Pasteur, né, tão famoso, ele dizia que o micróbio era importante, o verme era importante, o micro-organismo, né, então os estudos que ele fez a respeito dos vinagres, né, dos vinhos, né, da fermentação, e aí, inclusive, a técnica de pasteurização super famosa, devido ao nome dele, né, Pasteur, ele dizia que o importante era o micróbio. Aí veio um outro estudioso, né, o Bechamps, e disse assim: não, mas o importante não é o micróbio, o importante é o ambiente, ou seja, o micróbio ele não vai resistir se ele estiver num ambiente que não é propício para ele. E isso é o que deu a grande virada de chave nessa avaliação da medicina natural, nessa avaliação do sangue pela medicina natural, né? Bom, a gente está falando aqui com a doutora Luciana Forte sobre a importância do sangue e do exame de sangue. A doutora Luciana Fortes, ela é especialista em exame de microscopia escura, é isso? De campo escuro, De campo escuro, de campo escuro. E é um procedimento que ela vai detalhar agora. Eu já fiz esse exame e o médico está ali com o microscópio, na sala mesmo ali do atendimento dele, dá aquela agulhadinha aqui e faz toda uma leitura quase não, instantânea, né? é, Independente se vai ali contar leucócito, aí é outra história. não é Então, qual- doutora Luciana, o que é esse exame, né? Microscopia de campo escuro? Qual que é a importância dele? Como que ele é feito? Vamos entender, então, a importância desse exame. então, isso que você falou mesmo, né? A coleta ela se dá rapidamente ali com uma. A gente faz um furinho, né? Uma coleta aqui no dedo mindinho, normalmente no dedo mindinho, que tem poucas, que tem menos terminações nervosas, então dói menos. Você retira e você cobre, você protege aquela amostra, aquela pequena amostra com uma lamínula. Por quê? Porque você quer que o sangue se mantenha vivo. Né? Por isso é que a análise da morfologia do sangue vivo. Então, você protege. Quando você protegeu ali com a lamínula,
o ar não vai fazer a evaporação, né, dos líquidos, né, da água ali presente no plasma. Então, você consegue ver o movimento das hemácias, o movimento né, dos glóbulos brancos. Com isso, você consegue ver a forma das hemácias. Então, as hemácias, elas são um disco, né? Todos os nossos glóbulos vermelhos, eles são discos, que eles têm uma concavidade de um lado e de outro, né? São bicôncavos. Então, eles aparecem na microscopia, eles devem aparecer redondinhos, se movimentando, sem uma aglutinação, eles devem estar livres, devem ter algum tipo de movimento. E o que a gente vê quando a gente coleta, se é de uma pessoa, por exemplo, que apresenta alguma enfermidade, alguma alteração na saúde? A gente vê as hemácias todas agregadas, então elas com dificuldade de movimento, ou então elas deformadas, algumas com um tamanho, outras com outro tamanho, algumas parasitadas, Betete. Isso é o que é mais impressionante. Você consegue ver uma hemácia com um parasita. E isso é o que causa estranheza, principalmente em quem se atém às técnicas mais convencionais, que ele diz o seguinte: que as pessoas antigamente acreditavam que o sangue, que os vasos eram estéreis, que não entrava nada fora dos vasos. Como é que entrava nos vasos? Aí descobriu-se que não, que o sangue não é estéril. Né? No sangue tem sim micro-organismos, tem sim micróbios, bactérias, formas fúngicas. Né? Então, eu já atendi, por exemplo, médico que ele falou assim: não, fungo é impossível ter no sangue, né? Porque o fungo ele precisa de um ambiente extremamente ácido para poder se desenvolver. Eu falei assim: de fato, fungo especificamente não, a gente fala de uma forma fúngica, né? Então, se aparece uma forma fúngica, aquele tecido, aquele sangue, muito possivelmente é de uma pessoa que já está desenvolvendo um ambiente propício para o câncer, porque aquela região daquela forma fúngica, se a forma fúngica está se desenvolvendo ali, significa dizer que ali o sangue está muito ácido. E aí a gente percebe pela forma das células, se a pessoa está num processo de desbiose intestinal, se tem problemas hepáticos, se tem problemas pancreáticos, se tem problemas de enzimas digestivas, né? Se tem ácido úrico, a formação de vários cristais. A gente consegue ver, Betete, resíduo de teflon. Sabe a panela teflon? Aquela estrutura antiaderente. Então, a gente consegue identificar resíduos de silicone, Betete. Né? Então, hoje em dia, inclusive, existe uma procura grande de mulheres pelo explante, né, de silicone, de próteses mamárias, porque existem doenças, né, sendo originadas a partir desse material que fica no corpo da pessoa, que é um material nocivo muitas vezes, né, que fica saindo resíduo e isso fica intoxicando a pessoa. E por vezes você encontra esse material também no sangue vivo. Então, é um exame muitíssimo completo, super interessante, onde as diferentes condições de saúde, elas são evidenciadas. E tem um detalhe, ele é um exame proibido, né? Assim, tem algumas regiões, né, fora, nos Estados Unidos, que, assim, que não é permitido fazer. Eu tenho até algumas imagens, eu estou vendo que você tem umas imagens aí para mostrar, eu tenho Eu até... peguei aqui na internet, mas a doutora também pode pegar. Eu peguei aqui microscopia no Google de campo escuro. Analisando essa lâmina aqui, o que a doutora poderia falar sobre essa imagem aqui? Então, essa é uma imagem, se você observar, olha só, existem células de diferentes formatos. Se você observar, tem umas células que têm uns formatos que parece, por exemplo, uma tampinha de garrafa. Você consegue examinar, avaliar? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Então, essa é uma célula que a gente chama de, por exemplo, de acantócito. Então, ela tem uma forma anormal, ela tem essas pontinhas, essas saliências que são irregulares, né? Elas são pronunciadas. Então, aí uma pessoa, se ela apresenta muitas dessas células, a gente sabe que ela tem um problema, ou no baço, ou no fígado, normalmente no fígado. Se mais de 3% do exame nas lâminas aparecerem essas células aí, a gente sabe, essa pessoa tem problemas hepáticos severos.
Você vê que nessa região onde você está passando o mouse agora há pouco, que é uma região que a gente observa que tem uma certa sujeira, não aí, mas fora, aí, exatamente no plasma, né? A gente vê como se fosse, né, uma sujeira esses pontos aí é um glóbulo branco que está se desfazendo, ou uma hiperplaquetose. Aí, por exemplo, nós temos fibrinas. Essa pessoa, por exemplo, possivelmente ela come proteína animal e a proteína animal ela não vai bem, porque grande parte dela não consegue, os aminoácidos não conseguem se separar, então resíduos grandes de proteínas entram no sangue e provocam também disfunções, né, no corpo. Então, assim, nós temos, veja que tem outras células mais próximas aqui, essa próxima dessa, do ladinho, uma que parece um formatinho de um coração, tá vendo? Essa célula aí, isso, essa célula, tem outras lá em cima também, outras hemácias, que a gente vê, exato, esses formatos irregulares. Então, a gente deve levar em conta, Betete, que as hemácias, elas têm, essa membrana delas é uma membrana lipídica, ou seja, precisa de gordura, uma gordura para manter essa forminha arredondada dela. Se essa forminha arredondada começa a ter algum tipo ter outra forma, né? Ter outro formato, significa dizer que essa membrana está lesionada. Uma vez estando lesionada essa membrana, ela é alvo fácil para parasitas. Então, você observa que em algumas delas, parece que no centro delas tem um parasitinha dentro, né? Tem algum endobionte. Né? Então, é uma imagem bem interessante, muito rica de detalhes. A gente vê também nesse caso que Esses existe pontos mais claros aqui, que parece uma luz aí aqui. esses pontos a gente teria que fazer um teste no microscópio, a gente aumenta ou diminui o foco, né? Ah, tá. Para É a saber. luz rebatendo, né? Pode ser a luz rebatendo, né? Não, pode ser duas coisas, duas ou três coisas. Pode ser, por exemplo, um artefato da lâmina. Então, às vezes, a lâmina tem um pequeno defeitinho, ou então tem um cristal, uma sujeira. Pode ser uma sujeira da lâmina, a gente consegue identificar isso. Na forma como estão aí, me parece mais resíduos mesmo de radicais livres. Quando eles começam a se juntar, eles vão formando cristais cada vez maiores. Veja que nessa parte superior, nós temos um pedaço maior. Tem aí, e tem lá em cima, mais soltinho, um pedaço maior aí. Quando se for de fato, né, o radical livre, né, o cristal, quando ele vai se juntando um com o outro, aí junta pedaços cada vez maiores e ficam maiores do que uma hemácia, você vê que eles ainda são menores que uma hemácia. Quando eles ficam maiores que uma hemácia, o sangue muitas vezes não tem força nem de quebrar, nem de jogar fora, nem de jogar para um dos meios, né, um dos órgãos de eliminação do corpo. E isso fica provocando o que a gente conhece como ácido úrico, gota, né? Então, fica parando nos capilares, e aí a pessoa vai sentindo dor, porque isso é como se fosse. Eu vou fazer uma comparação aqui, tá, Betete? Mas é como se fosse um pedacinho de caco de vidro. Imagina isso circulando no sangue e lesionando as paredes do endotélio. Então, é um processo bastante interessante você conseguir observar, porque muitas vezes, se você permitir o compartilhamento aí da tela, sim, esse aí é um processo muito interessante, Betete, que a gente chama de rouleau. O rouleau, que é um empilhamento dos eritrocitários, você vê que ele parece uma pilhinha de moedas? É, parece. Então, as hemácias, elas são discos, né? Então, é um disco que vai se sobrepondo um sobre o outro. Então, esse sangue vai se tornando um sangue viscoso, de difícil movimentação. Então, essa agregação, essa sobreposição dessas hemácias enfileiradas da forma como elas estão, elas vão denotar aí problemas circulatórios bastante severos, porque o sangue, de fato, era para estar tudo soltinho aí, sabe? Então, quanto mais soltinhas as hemácias, mais rápido o sangue consegue levar nutriente para os órgãos. Essa é a função do Olha a sangue. diferença, né? A diferença, né? Exatamente. Em um tem um problema, em outro tem outro problema. Mas O pelo problema jeito isso daqui tá pior, né? Ou não? esse está pior. Esse está pior porque ele também tem um estresse intestinal muito severo. Todas as pessoas
com Rouleau, que é esse empilhamento eritrocitário, o empilhamento das hemácias, tem problemas circulatórios bastante severos, né? Desequilíbrio, estresse intestinal, né? Então, às vezes a dieta inadequada da pessoa leva também a esse efeito, né? Esse Rouleau, esse empilhamento. Então, são várias as imagens, né, que a gente pode obter a partir dessa avaliação. Olha a pergunta do Antônio aqui. Doutora Luciana, tira minha dúvida. Por que o nosso sangue é vermelho? É isso mesmo? É isso. Então, Antônio, na verdade, o nosso sangue, as hemácias que são em maior número no nosso sangue, né, no nosso sistema circulatório, cada hemácia tem cerca de 200 milhões de hemoglobina, que é uma proteína. Cada uma dessas hemoglobinas tem 4 moléculas de ferro, e o ferro é avermelhado, então dá esse tom vermelho para o sangue. Né? Na verdade, é um vermelho meio acobreado, né? Então, quando a gente faz, viu, Betete, algumas terapias, como terapia neural, muitas vezes a ozonioterapia, algumas, né, terapias integrativas, o sangue ele tem uma coloração muito mais viva, né? Muito mais avermelhada aí, como o Antônio está perguntando, né? Então, significa dizer que o sangue fica mais limpo, mais melhor tratado, né? E os glóbulos também ficam naturalmente mais oxigenados, né? Mais liberados. Olha que imagem interessantíssima. Que é Então, isso? eu vou explicar. Essa imagem, a gente chama de simplasto, né? Ou um protoplasto. O protoplasto, se você observar, ele vai parecer uma. Se você observar, ele parece uma espuma, né? Essa espuma ela foi cristalizada. Isso aí sim mostra, por exemplo, uma grande agregação de radicais livres. Aí ele já mostra um aumento irregular daqueles radicais livres que eu tinha comentado com você, e com isso ele pode formar o que a gente chama desse cristal muito grande, né? Que pode ser o simplástico. Então, doenças infecciosas, pode já ter atividade até neoplásica mesmo, né? Então, isso também, isso aparece em diferentes cores, tá, Betete? Então, aí, por exemplo, a gente está vendo, ela é mais branca, né? Uma cor mais esbranquiçada, então isso pode mostrar um estresse renal. Quando ela é mais amarelada, aí mostra, por exemplo, uma questão mais do ácido úrico, e daí por diante, né? Às vezes você vê isso, ele aparece até meio azulado, né? Um tom mais azulado, aí mostra Isso. problemas de tireoide. E não exatamente isso aí. Essa aí é da imagem, na verdade, foi muito possivelmente foi uma alteração que isso é possível fazer via software da coloração mesmo, né? Não é esse aí, é quando aquele cristal que você tinha mostrado na imagem anterior, esse cristal, tá vendo? Isso Aham. aí tá branco, né? A gente está Tá. vendo que ele é bem branco. Quando o microscópio ele está calibrado mesmo para o campo escuro, muitas vezes aqui a gente vai perceber outras cores, vai perceber, por exemplo, preto. Esse cristal aqui, mas a gente sabe que é um cristal porque ele tem os pontos de brilho, né? Ele pode aparecer mais escurecido, então pode ser problemas com cigarro, né? A pessoa fumou a vida toda Agora, sim. doutora Luciana, tudo isso é instantâneo. O paciente vai até o consultório do profissional, no caso da doutora Luciana, outro profissional aí pelo Brasil, tira ali uma gotinha de sangue e você já tem um raio-x Na de hora. muitas doenças desse paciente instantaneamente. Na hora, na hora. E Porque o paciente, qual que é a reação dele? Porque não adianta ele falar que ele não está comendo, que ele não está bebendo, que ele está fazendo exercício, que ele está tudo certinho, porque o sangue mostra tudo na hora. exatamente. Muitas vezes a gente faz o seguinte, porque, por exemplo, quando mostra, lembra aquele primeiro quadro que você mostrou com aquela célula que parecia a tampinha de garrafa que eu te mostrei, com aquelas espículas? Pronto, aí tem também. Então, esses acantócitos, que são essas hemácias com essas espículas, ou seja, tipo um espinhozinho, né, irregular, pode ser várias coisas.
Então, por exemplo, isso pode ser, por exemplo, um problema de álcool, a pessoa está bebendo, ou pode ser que ela está tomando muitos medicamentos alopáticos fortes, remédios controlados, por exemplo. Pode ser que ela tenha uma presença de um cansaço exagerado, ou então tenha problema de tireoide. Então, isso me dá ferramentas para que a minha anamnese seja mais precisa. Eu não posso simplesmente dizer para ele, olha, você tem problema com alcoolismo. Eu não posso dizer isso. Eu digo para ele o seguinte: olha, isso representa um problema no fígado. O problema no fígado pode ser devido ao uso de medicamentos de maneira exagerada, pode ser por conta de problema no fígado, pode ser uma esteatose, uma cirrose, uma hepatite, entende? Então, na verdade, da mesma maneira que eu comentei lá na iridologia, eu mostro que existe uma disfunção no órgão, né? Existindo uma disfunção no órgão, aquele órgão estando fragilizado, eu posso ter, né, apresentar problemas de diferentes naturezas, né? Olha que bonito, essa imagem aí essa imagem que está destacada, né? É de um neutrófilo, né? O neutrófilo, né, que é essa célula branca, é um glóbulo branco, se ele está aí, tem dois sinais muito interessantes. O primeiro é que a imunidade da pessoa está funcionando, né? Tá aí a imunidade dela, né? A segunda é que ela está sendo necessária, ou seja, se tem um glóbulo branco, significa dizer que eu tenho alguma infecção, pode ser um processo alérgico também, entende? Então, são movimentos que a gente observa no sangue que, dependendo da célula que aparece, o momento onde ela aparece, por exemplo, tá vendo esses pontinhos ao redor, Betete? Vários desses pontinhos, isso. Esses pontinhos, eu pergunto para o meu paciente, faz quanto tempo que você não come? Porque a gente pede que haja um jejum de pelo menos 1, 2 horas. Se a pessoa já comeu alguma coisa, né, já tem mais de 2 horas, por exemplo, esses pontinhos brilhantes, dependendo da quantidade que eles apresentam, eles se tem menos de 2 horas, isso são quilomicrons, ou seja, ainda são ali um resíduo de alimentação que o corpo não foi capaz ainda de absorver Absorver. ou de remover, né? Pode ser absorção ou remoção. Não conseguiu fazer. Mas muitas vezes podem ser, já passou por um ciclo, uma ciclogenia, que aí é explicado, inclusive, no curso de microscopia de campo claro e escuro, e já pode ser uma bactéria. Aí, esse glóbulo branco está aí para fazer o quê? A remoção desses endobiontes, que são os seres que estão ali, não deveriam estar no sangue. Então, o neutrófilo vem e remove. E Esse esse daqui? Então, esse pontinho aí, como ele está muito brilhante, ele me parece, né? Eu precisaria fazer aquele foco, aquele ajuste que eu te falei, me parece também resíduo de radical livre, né? Então, é a formação de um cristal aí. Assim como vários outros pontos, né? Porque o que difere esse do lado de cima? O lado de cima eu estou vendo que é uma célula que tem o núcleo, tá vendo essa parte pretinha ali em cima? É o núcleo. E esses pontos, vários pontinhos aí que formam essa parte brilhante desse glóbulo branco, são grânulos que são utilizados para atrair a bactéria e fagocitá-la em seguida, né? Então, é um mecanismo que o glóbulo branco utiliza. Agora, doutora Luciana, o corpo humano, não sei, são 3, 4, até 5 litros de sangue? Sim, sim. Mais ou menos, uma média de 4, 5 litros aí, né? É, Lógico, depende da altura, peso, essa questão isso, toda. mas o médio é isso aí. Bom, mas você está tirando uma gota, então o fato de você tirar aquela gota, toda gota de sangue tem que ter o glóbulo branco, toda gota de sangue tem que ter aquela quantidade X de hemácias normais e não normais, porque de repente naquela gota você pode ter visto um glóbulo branco da defesa ou não ter visto nenhum. Como é que você consegue fazer essa análise ponderada, né? Porque Tá. em uma gota para 4 litros. É uma quantidade relativamente pequena, né? Se a gente fosse usar, por exemplo, os princípios da estatística para ser estatisticamente válido, não é isso? Sim. Esse é o princípio que você está colocando. Pois bem, ali nessa gota de sangue, a gente faz junto, pega o glóbulo,
uma gota para o campo claro, campo escuro, que é esse que a gente protege com a lamínula, e faz também uma gotinha do lado para o campo claro. Eu normalmente coloco até na mesma lâmina. Eu só cubro uma para fazer do campo escuro, que é esse do sangue vivo. Aquela outra gotinha que eu deixo secar, né, que eu deixo evaporar a água, depois eu vou fazer uma avaliação dos sinais do campo claro. Então, assim, a quantidade de hemácias que vão aparecer ali, elas são significativamente, tem um valor estatisticamente válido, né? Quando eu avalio, inclusive, em várias objetivas do meu microscópio, né? Uma objetiva de 10, que aí ele amplia até 100 vezes para ver a gota inteira, porque aquela aproximação que você mostrou ali, Betete, é uma aproximação de 400 vezes o tamanho da hemácia. Então, ali é um campo muito pequeno ainda, muito restrito. O ideal é que você realmente avalie a lâmina inteira, não é? A lamínula inteira, para ver primeiro o campo geral, para depois ir para o campo específico. E uma vez que você fez essa avaliação do campo específico, né, da microscopia do campo escuro, que é esse do sangue vivo, você confirma alguns sinais com o campo claro. Então, você vai para aquela outra gotinha, que é quando evaporou ali o plasma, né, a água presente no plasma, para identificar naqueles pontos onde evaporou o plasma, ou seja, ficaram residuais somente o metal pesado, se existir, o ácido úrico, se existir, as hemácias, naturalmente, em maior quantidade, e aí, pela coloração, pela formação dela, quando ela seca ali, né? Quando evapora a água, você consegue visualizar, confirmar algumas condições, por exemplo, questões glandulares, né, da tireoide, da própria adrenal, questões de absorção de vitaminas, como a vitamina C, a vitamina E, questões relacionadas a colesterol, né? Então, tudo a gente consegue observar fazendo essas duas análises. Bom, não sei se essa imagem aqui é interessante, mas eu pedi e achei. Isso também é microscopia de campo escuro? Eu precisaria aproxima mais um pouquinho para dar uma olhadinha, porque me parecem outros materiais, assim, se forem células, se forem hemácias, é um campo realmente completamente alterado, né? Porque eu tenho se for uma microscopia de campo escuro É, com ele falou sangue, que né? é. Porque olha só, tá vendo essa grandona, essa célula bem grande? Quando a gente vê um quadro como esse, aí a gente chama de macrocitose, né? Então, essa hemácia muito grande mostra uma deficiência de B12, de vitamina B12. Né? Então, quando é uma microcitose, ou seja, a célula é muito, muito pequenininha, menor, isso considerando cerca de 3% da lâmina, tá, Betete? Por isso é que eu vejo primeiro aquela imagem com uma lâmina que eu consiga ver a gota inteira. Então, quando eu tenho microcitose, ou seja, a célula é muito, muito pequenininha, eu tenho uma condição de anemia. E aí, nesse caso, tá vendo que tem algumas que parecem com um limão, a forma dela é como se fosse um limão, uma pontinha. Essa imagem, ela representa quando é um eritrócito limão, representa uma desbiose intestinal grave, né? Então, a pessoa eu sei que tem uma hiperpermeabilidade intestinal também por conta da quantidade de endobiontes. Essa é uma imagem interessante, porque, por exemplo, se você observar, existem mais pontos brilhantes, né? Dentro das hemácias do que fora delas, e eu diria até que em quase 100% delas, né? Eu estou vendo apenas uma aí que não tem a presença desses glóbulos, ó. Então, essa presença. Então, tá vendo que tem aqui cristal LDL, né? Como se fosse resíduos aí de colesterol, né? Aham. Aqui ele está mostrando como uma estrutura da célula. Então, assim, é uma imagem bastante interessante, né? Porque conseguiu pegar esses detalhes, né, muito maiores do que a maioria dos microscópios biológicos. Agora, qualquer pessoa pode fazer esse exame? Um naturopata, um médico pode fazer? Como que é a possibilidade? É rápido? A pessoa tem que ficar quanto tempo? É acessível? É assim, qualquer profissional pode fazer, sim, Betete. É lógico que
né? A destreza, a habilidade de quem vai interpretar o sinal depende muito dessa observação, né, de vários pacientes, né? Então, porque às vezes um paciente, dois pacientes, três, você não tem esse olhar clínico treinado, né, para observar. E muitas vezes, assim, esse exame, por exemplo, quando eu realizo, é um exame que eu fico com o meu paciente entre 1h30 e 2 horas, para percorrer toda a lâmina, para fazer a minha anamnese baseada nos meus achados, né? Então, é aquilo que você falou, não adianta ele negar certas coisas, porque o sangue dele já está mostrando, né? Então, eu faço toda essa investigação observando o que eu estou vendo ali na microscopia, né? E é assim, eu considero relativamente acessível, porque não é um exame apenas, Betete, é uma investigação que resulta em recomendações terapêuticas bastante interessantes, inclusive de dietoterapia, de práticas, né, corporais que podem ser interessantes para a pessoa. Então, se você vê, por exemplo, aquele caso do Rouleau, né, que nós observamos ali. Então, mostrando que a pessoa tem uma questão circulatória grave. Então, dali você consegue mostrar para ela isso. Você consegue mostrar para ela que o sistema circulatório dela está pedindo socorro e que aí seria importante se ela adotasse certas práticas para que no dia a dia dela, ela conseguisse desfazer isso. Então, a gente consegue não somente fazer uma investigação, mas dar essas recomendações de fazer uma caminhada, de bioaterrar, né, de pisar no chão descalço, de fazer, de adotar, tomar alguns fitoterápicos específicos, né? Então, por exemplo, em casos assim, eu até recomendo um fitoterápico muito maravilhoso chamado canela de velho, que, que tem o mesmo potencial, 20 vezes o potencial do AS. Sabe o AS, Betete, que muitas pessoas, muitos cardíacos usam para, entre aspas, afinar o sangue, para fluidificar? Então, o AS tem tem um efeito colateral terrível, né, que é o problemas de coagulação. No caso da canela de velho, ele tem 20 vezes o potencial do AS e não tem esse efeito colateral nocivo que o AS tem. Então, você consegue, na microscopia de campo claro e escuro, no exame, fazer também montar uma prescrição, digamos assim, natural para o paciente. E eu acho isso sensacional, né? Porque você não fica Sim. refém da prescrição médica. Bom, estou conversando aqui com a doutora Luciana Fortes, deixa eu colocar aqui, esse daqui é o Instagram, luciana.fortes.teste metabólico, coloca aí no Google, você vai encontrar, luciana.fortes.teste metabólico, aí agora você está entendendo, né, o que é teste metabólico, né? Uma das várias ferramentas aí no caso. E ali você tem as informações, tem a página dela para você entrar em contato. Doutora Luciana Fortes é professora também, ela é doutora, ela é professora lá da Indústria da Saúde Brasil. Então, se você quiser mais informações, temos muitas dúvidas aqui, você pode entrar em contato, segue ela aí no Tem Instagram. essa segunda postagem aí, Betete, do ladinho, eu estava fazendo, inclusive, essa segunda mesmo. Eu estava Essa. fazendo essa aí, uma análise de microscopia de campo claro e escuro, até com um casal que veio, um casal americano. Essa paciente, ela falou para a gente, olha, nos Estados Unidos a gente não consegue fazer isso, porque é proibido, né? É uma prática que se faz, mas não, como não é regulamentada, existe até uma certa perseguição para se fazer esse tipo de exame. Então, quando a gente faz, as pessoas ficam realmente impressionadas com os achados, porque diz da vida da pessoa, né? O que a gente está falando, que está olhando ali, olha, estou observando uma alteração na tireoide, e isso é real, como é o seu metabolismo, né? Então, a gente faz um trabalho bem apurado, né? Assim, bem, com um nível de acerto muito alto, né? Como eu falei, eu já fiz esse exame e o impacto psicológico é bem interessante, por quê? Quando você faz um exame de sangue no laboratório, você recebe depois de 2, 3, 4, 5 dias uma folha sulfite com os resultados. E Fantástico. aquele resultado frio que é a contagem, né? E aí, lógico, pode ter um bom resultado, pode ter um mau resultado, mas ali, quando você está
com o profissional da área da saúde fazendo esse exame de microscopia escura, então você percebe que você tem que mudar o hábito de vida, que de repente você tem que mudar a dieta, se logicamente tiver ali notícias não muito agradáveis, porque o profissional da saúde está ali, ó. Não adianta você falar que você está fazendo exercício todo dia, porque está tudo aqui, ó, está tudo rolou aqui, ó. Você não está nem se mexendo, teu sangue já está todo ficando empacotado aqui, então você tem que fazer exercício. Então, a gente percebe que o impacto psicológico já faz a pessoa se mexer, né, doutora Luciana? Claro, já provoca uma mudança, né? Uma mudança. E uma coisa que é legal também, Betete, que a gente faz uma. Eu normalmente tenho essa prática. Quando eu vejo, por exemplo, um paciente com rulô, né? Aquele efeito lá, que é aquele amontoamento, né? Eu faço uma terapia breve com ele. Eu faço, por exemplo, uma aplicação de um laser, de um magnetoterapia, e em questão assim de poucos minutos, 20 minutos ou menos, a gente faz um novo exame, uma nova coleta, e o sangue está completamente diferente. E é realmente isso sim impacta muito o paciente também, porque ele percebe que foi uma atitude super simples, algo, às vezes eu peço, né? Eu peço para o paciente levantar um pouco, fazer um pouco de plataforma vibratória, coisa de 5, 10 minutos. Ele Tomar água. muitas vezes fazer, lógico, que tem algumas coisas que não vão, né, remover aquele material tóxico, mas tem coisas que remove. Então, por exemplo, uma sessão de laser terapia. Então, o paciente faz um laser terapia por uma meia hora, 40 minutos. Quando você faz novamente o exame, você vê que as células desagregaram, o sangue está muito mais oxigenado, a quantidade de acantócitos, que são aquelas células com aquelas pontinhas, né, desapareceram, ou então muita da membrana que estava em formatos diferentes, elas começam a se restabelecer, ou seja, você nota esse sangue, essa fibrina toda, essa sujeira aí do fundo toda, ela começa a limpar mais. Então, é um impacto impressionante para a gente, né, para o paciente, porque ele nota na hora que melhorou imediatamente. Né? Então, eu considero também uma boa prática isso, né? Você mostrar para o seu paciente que é possível melhorar com práticas simples. Se você tiver condição de depois permitir que eu compartilhe rapidinho a tela para eu mostrar só um caso, assim, é um caso simples, coisa de Pode duas, colocar três. aí. Beleza. Sim, Bom, enquanto pode abrir o arquivo que eu autorizo aqui. Você está assistindo aqui no canal do Fernando Betete a importância do sangue para a nossa saúde com a doutora Luciana Fortes. Cadê o arquivo, doutora? eu Atenção. pedi para compartilhar aqui, esse aqui, ó. Então, deixa eu só tirar aqui do ladinho aqui, ocultar essa barra lateral. Pronto, pode mostrar. Esse aqui foi o caso de um paciente que eu atendi recentemente, que eu até falei para ele assim: olha, fica até difícil de fazer uma análise do seu sangue, porque a gente está vendo aqui poucos elementos, assim, o sangue está numa agregação muito forte, então a gente não consegue, olha, o que a gente conseguiu observar aqui, Betete, um aglomerado de hemácias, né? Alguns glóbulos brancos, ou seja, eu sabia que ele tinha alguma infecção em algum nível, né? Porque eu tinha glóbulos brancos aqui. Aqui eu conseguia ver um cristal, tá vendo aqui em cima? Sim. Um cristal. Esse cristal, como ele é maior do que as hemácias, significa dizer que a hemácia não consegue quebrá-lo, não consegue expurgá-lo. E aí a gente fez 10 minutinhos de magnetoterapia. E aí, 10 minutos depois, eu coletei o sangue dele novamente e estava assim. Olha só. Então, isso provoca um impacto muito positivo no paciente, porque ele começa a observar, olha só, aqui eu observei, ele tem um monócito, né? Então, essa célula que é o sistema imune dele continua ativo, lógico, né? Eu consegui perceber sinais que antes eu não teria conseguido perceber porque o sangue estava agregado, né? Então, o sangue dessa maneira, eu não conseguia fazer uma análise dos sinais do sangue dele. Depois eu vi, olha, você tem algumas células, tá vendo essa aqui que ela é muito menorzinha do que as outras, ó.
Sim. Então, esse sinal se replicando em grande parte do sangue mostraria um processo anêmico no meu paciente, né? Isso aqui. Se as minhas células também as células que eu estou avaliando apresentassem tamanhos superiores a esse aqui, que você já vê que é muito maior do que as outras, poderia também ter um caso de macrocitose, ou seja, deficiência de vitamina B12, né? Então, se apresentassem mais desses monócitos, eu teria condição de afirmar com ele, com certeza, que ele estava tendo, que o corpo dele estava combatendo uma infecção bacteriana, daí por diante. Mas você sair disto para isto aqui, você teve um ganho muito grande em termos de qualidade. E é isso que a microscopia faz. Ela não mostra números, quantidade, basicamente, ela mostra qualidade. Uau, que aula que nós aprendemos hoje aqui com a doutora Luciana Fortes. E eu vou fazer um ping-pong rapidinho nesses últimos 3 minutos aqui. Vamos Nós lá. temos aqui centenas de perguntas Uau! e está todo mundo aí preocupado. Preocupada? É. Vamos lá, então. Vamos despreocupar o povo. Criança de 1 ano e meio pode fazer? Pode, claro. Nenhuma objeção. Edna, eu quero fazer esse tipo de exame, será que eu consigo? Nem todos os profissionais, né, tem esse tipo de equipamento, né? Entre em contato aí com a doutora Luciana Fortes através aí do Instagram dela para poder, né, ver o que dá para No fazer. Instagram lá tem o contato também do meu WhatsApp, aí fica fácil de fazer contato comigo. Sim. Deusa Maria, eu fiz com um médico naturopata, exame de saliva, urina, sangue e mechas de cabelo. O resultado foi assustador, mas estou me cuidando. É muito disso, né? As pessoas, na hora que vão atrás, se É. espantam, né? Exato, porque às vezes elas não esperam, porque também tem um detalhe muito importante, Betete, que muitas vezes a pessoa ela tem todos os sintomas, ela se sente mal, ela sente dor de cabeça, enxaqueca, ela está letárgica, faz os exames de sangue, pela contagem está tudo certo. Mas contagem não diz necessariamente, ele pode ter realmente a quantidade de hemácias que uma pessoa saudável teria, mas será se essa hemácia tem a qualidade que a gente consegue ver na microscopia de campo escuro? Entende? Então, essa é a grande questão. Em termos de quantidade, pode ser que você tenha toda a quantidade, né, suficiente, né, uma quantidade suficiente, mas em termos de qualidade, pode ser que não seja bem assim. A Selma, nossa, eu tenho medo de fazer uma avaliação dessa. Ê, Selma, o que você está aprontando, Selma? Está abusando aí da dieta? O que você está? Está sedentária? Pois Precisa é. ter medo, doutora? Será que é medo da picada, de fazer a retirada do sangue, ou é medo do resultado? Não, muitas vezes as pessoas, Betete, eu não sei se é o caso da Selma, espero que cada vez mais nós tenhamos essa consciência, essa autoconsciência, mas às vezes as pessoas não estão preparadas para saber o que está acontecendo com elas frente ao que elas vêm fazendo com a própria vida, né? Então é isso que você está dizendo assim, será que a pessoa às vezes não está abusando um pouco da dieta? Tem gente vivendo uma rotina super estressante, ela sabe que se ela fizer um exame, vai acusar altos níveis de cortisol, os hormônios todos alterados, ela sabe que isso vai acontecer, porque ela sabe o que ela anda fazendo com a própria vida, né? Mas o legal, Betete, é que, por exemplo, no caso da Selma, ela falou meio brincando assim, mas é importante, viu, Selma, que a gente esteja cada vez mais abertos para saber o que está acontecendo conosco, né? Nós somos os autores da nossa própria saúde, não tem por que a gente delegar isso para ninguém, entregar na mão de ninguém. Nós devemos ser os protagonistas de nossa vida. Levei um puxão de orelha aqui. Betete, ela estava falando de quem fumou a vida inteira e você atrapalhou. Au! Aí pode Maria da terminar o Graça, raciocínio lá do quem é, fumou o cigarrinho a vida inteira. O que que acontece? que eu mostrei, Betete, um resíduo, né, quando nós estávamos falando dos cristais, eu comentei que esses cristais eles podem aparecer de diferentes cores, diversas cores.
A pessoa que fumou por muito tempo ou que conviveu com fumantes, tá? Foi aqui, o famoso fumante passivo, o narguile, não necessariamente somente o cigarro comercial com nicotina, mas os fumantes, eles deixam no sangue marcas disso, né? Então, são aqueles cristais escurecidos, então a gente consegue ver. E aí, o bom microscopista, o bom morfologista, ele consegue identificar se aquela cor escura é mais oriunda do tabaco, é mais oriunda do teflon, né? Então, são radicais livres que no final das contas, vão produzir efeitos semelhantes, mas são de origens diferentes. Então, você conseguiria identificar o que é que está adoecendo você. Por isso é que ele também faz parte, é uma prática terapêutica que faz parte da medicina das causas, né? Da medicina do futuro. Bom, o pessoal pergunta valores, fica antiético, mas a média de valor, é lógico, varia de região para região, de estado para estado, de equipamento para equipamento, né? Mas tem uma noção média de valores, doutora? Sim, entre 400 e 600 reais. É o que eu imaginei aí, mais ou menos, por todas essas informações instantâneas e o impacto psicológico para você acordar, eu acho que vale muito. E normalmente, viu, Betete, quando é de fato assim, uma investigação mais aprofundada, essa investigação ela envolve, como eu falei, as recomendações, e normalmente os profissionais eles oferecem um retorno para o paciente, né? Tipo, faz o que a gente está prescrevendo, está recomendando, né? Veja se funciona direitinho, se você se sente clinicamente bem, e volte aqui e repita o exame comigo. Né? Então, normalmente envolve também um acompanhamento básico, né? Atenção, meu público. Eu vou fazer uma pergunta da medicina lá da Europa, não é do Brasil, não, tá? Então fiquem bem tranquilos aí, tá? É lá na Europa. Quando a pessoa faz autoemoterapia, Ah, lá na Europa, né? Lá na Europa, não é aqui no Brasil, não. não é aqui. Isso ajuda quando você faz o exame de microscopia do campo escuro, a gente percebe alguma mudança, e o pessoal que faz esse tratamento lá na Europa acaba ajudando? Muito. Muito, Betete, muito mesmo. Porque uma das coisas que a gente avalia é a quantidade de monócitos, né? Principalmente a quantidade de glóbulos brancos, que são as células de defesa do corpo. Uma vez fazendo a autohemoterapia, tanto a maior quanto a menor, né? Então, são as duas mais conhecidas, né? E algumas, inclusive, às vezes com ozônio, que é uma prática que não é permitida aqui no Brasil, É por isso só é que lá na Europa, é só lá na Europa. Nós estamos falando lá da Europa, viu? Calma aí, plataforma. é. Então, quando ocorre e você faz o exame, logo depois você nota imediatamente essa mudança que, inclusive, eu mostrei aqui há pouco de uma outra prática, né? Eu Sim. mostrei com o magneto, eu faço com laser e lib também, mas com a autoemo maior e menor e ozonioterapia, terapia neural também, mostra essas diferenças, assim, na ativação do sistema imune, na reparação das membranas celulares, na limpeza do plasma, na oxigenação do sangue, ou seja, os benefícios são realmente inúmeros, viu, Betete? Com práticas super simples. O pessoal está perguntando onde a doutora Luciana atende. Ela atende no interior, né, interior de São Paulo. É isso? Atualmente, sim. Entra lá no Instagram. Deixa eu colocar aqui para gente. As pessoas estão parará. Olha lá. Opa, não é esse daqui, ó. Esse aqui é o Instagram dela, luciana.fortes.teste metabólico. Entra lá e você vai ter mais informações. Segue lá a doutora Luciana, que daí você também vai ter mais informações. Olha, eu conversei aqui com a doutora Luciana Fortes e eu gostaria de falar para você da importância, né? Esse curso aprende lá na Indussaúde Brasil, né? Você dá aula disso lá? Eu dou aula de microscopia de campo claro escuro, sim. Eu mostro esses sinais todos, eu passo por toda aquela parte teórica, os fundamentos que eu estava te mostrando, né? Então, que é uma parte importante para você compreender por que é que o sangue anda contaminado, do jeito que está. Então tá aí, ó. A doutora Luciana é uma das professoras da Indus Saúde Brasil e também professora dessa matéria
dentro do curso completo de naturopatia, você vai ter essa aula prática, vai ter lá a microscopia de campo escuro, você vai furar o dedo várias vezes lá, o seu e dos seus colegas, né? Vai ser uma festa na sala de aula, e você vai aprender a fazer todas essas análises, entender ali o que é aquela imagem daquele sangue, daquela lâmina, né? O que está representando em termos de doença ou de saúde, e caso seja algumas questões de doença, já quais seriam os tratamentos que você observaria a resposta do próprio organismo em 20, 40, 1 hora, 2 horas, 3 horas depois, porque conforme a patologia, conforme a doença, é feito um protocolo de tratamento, né? A gente indica até o meses de tratamento, o tempo necessário, né, Betete, porque Lógico. às vezes a pessoa vem com uma cirrose hepática, às vezes a Não pessoa dá para vem com tratar em 2 problemas minutos, né? graves, né. É, Então tá mas bom. tem coisa que dá para tratar rapidamente, porque você vê o efeito, né, é muito muito bonito de se ver. Ligue agora, Indústria da Saúde Brasil, peça informações, lá tem cursos que cabe no seu bolso e que cabe no seu tempo, no seu relógio. Cuide da sua saúde, você merece. E seja você mesmo o autor da busca da sua saúde. Doutora Luciana, muito obrigado, até semana que vem. Grata, viu, Betete, um abraço para você, tudo de bom. Tchau para vocês. Gostou? Deixe aí o seu positivo, compartilhe aqui com o grupo aí de profissionais da sua empresa, com os parentes, com o grupo da família, porque você aprendeu aqui que é possível tratar várias doenças, inclusive verificar se você está doente ou não, quase de forma instantânea. Muito obrigado e até a nossa próxima live.